Bom de Cama, para deitar e dormir. Um podcast Eurocolchões, com Solange Frazão. E lá vamos nós para mais um episódio do podcast Eurocolchões, Bom de Cama, para deitar e dormir. Sejam muito bem-vindos. Esse é um projeto cheio de carinho da Eurocolchões para você, para a sua vida, para o seu bem-estar, para a sua saúde, viu? E hoje temos uma convidada super especial, estava aqui batendo um papo com ela, Gabriela Alves, que é psicóloga, especialista em distúrbios do sono, psicoterapia breve pela USP, além de ser instrutora de Mindfulness e formada no Centro Paulista de Mindfulness. Você já sabe que aqui é tudo de bom para a sua saúde e para o seu bem-estar. Anota tudo aí, viu? Queremos falar sobre insônia e depressão. Esse assunto é muito importante para a gente comentar e falar todos os dias, né? É algo que está impactando a vida aí das pessoas, né? Doutora, bem-vinda! Obrigada, Sabe qual é a minha primeira pergunta? Diga. Boa de cama? Para dormir? Sempre boa de cama, Que coisa boa. Desde criança, adolescente. Então era uma brincadeira que todo mundo fazia comigo, assim. Porque eu sou muito vespertina, né? Eu adoro também. Eu funciono mais à noite, à tarde, acordo mais tarde. E eu sempre convivia com gente que era matutina, então em casa. Então ninguém me via dormindo, só via ir dormir, depois só me via acordando. Então eu achava que eu dormia bastante. E aí eles sempre brincavam, né? Que aí tinha de frente com Gabi, então era dormindo com Gabi. Que trabalho que eu ia ter, então a Gabi vai experimentar colchão, sabe? Quando chega na adolescência. Então, sempre dormi muito bem. Então, o sono sempre foi muito importante aí na minha vida. E hoje eu durmo muito bem também. Cuidando, depois que eu aprofundei aí no sono, né? Sabendo mais ainda. Então, eu tenho sempre noites muito boas aí de sono. Que bom. É bom saber que vocês são exemplo, né? Nós somos exemplos aqui. Eu com o meu trabalho, né? E vocês médicos com o trabalho de vocês. Porque isso passa a credibilidade, né? Quando a gente vive aquilo que a gente quer que as pessoas façam, né, doutora? Mas muito bom, viu? Eu acho assim, o papel do psicólogo no sono é muito importante, né? Porque lembra na pandemia que deu uma confusão nas pessoas, né, querida? Nossa, eu vi, assim, pessoas muito próximas, amigos e pessoas próximas pirando, assim, perdendo seus horários, né, dormindo até tarde, se estressando, ansiosos, depressivo. Aconteceu muita coisa durante a pandemia. Você acha que a pandemia, né, assustou as pessoas e mexeu um pouco com a cabeça delas? Muito, né, Solange? A gente ficou no sistema de ameaça o tempo todo, né? Então, ativado esse sistema de ameaça o tempo todo, o que vai acontecer com a gente, o que não vai. Acontecendo muitas coisas, né? Bom, primeiro a gente foi cerceado, então a gente ia ficar fechado ali. Isso. Somos seres sociais, a gente queria sair, de um dia para o outro a gente tinha que ficar preso. E lidar, né? Muitas pessoas lidar com estar dentro de casa, conviver com outras pessoas que muitas vezes não convivia. Sim. Depois veio todo o medo, né? Do que está acontecendo, o que vai acontecer. Então, será que vamos pegar ou não? Será que vamos e as pegar mortes o que é? Chegando, né? Depois toda a questão do luto, né? Então, Meu perdendo Deus. entes queridos, eu perdi minha mãe no começo da pandemia. Puxa vida! Foi. E então, todo esse luto, né? De perder entes queridos, perder trabalho, perder a vida que ela tinha controle um pouco, que ela sabia como funcionava, né? Então, a gente ficou no sistema de ameaça o tempo todo. E sem nenhuma expectativa, né? Sem nada. saber o que vai acontecer. E aí você falou do sono, né? Sim. Então, como que o sono... E com certeza, como que a gente vai dormir se a gente está no sistema de ameaça o tempo todo? Tem toda a questão comportamental, do jeito que você falou, o que você falou também, né? As rotinas mudaram, então faz tudo na cama, né? Então ia trabalhar na cama... tentava dormir na cama, comia na cama. E assim, atravessava a noite, né?
acordava meio-dia, não tinha muito compromisso com o horário, né? Isso, como podia trabalhar em casa, né? Até essa adaptação. Nossa. Então, às vezes, trabalhando em outro horário, porque tinha outras pessoas dentro de casa, muitas Sim. vezes, né? E criança e tudo Cachorro acontecendo. e papagaio, periquito. Então todo mundo foi É tentando se verdade. readaptar. Então foi muito isso, a gente foi perdendo um pouco, né, essa rotina. Muitas pessoas. Isso foi atrapalhando o nosso ritmo natural, biológico, né? Eu acho que foi um momento assim muito especial para todas as pessoas, né? Muito diferente. Mas eu vejo também que o nosso dia a dia, né, de 10 anos para cá, dessa década para cá, não mudou muita coisa nessa questão do estresse, né, da ansiedade, da depressão e tudo isso. E a gente percebe assim, com pessoas muito próximas, né, mudanças comportamentais assim bruscas. Então, além de pessoas ansiosas e depressivas, algumas mudanças que, né, o que pode ocasionar na nossa saúde mental o dormir pouco? Porque é isso que a gente estava falando até na outra entrevista, né? As pessoas estão se ocupando com o trabalho, o tempo delas, né, está muito direcionado ao trabalho e também por conta da pandemia, do tempo que perdeu e tudo mais. E isso ocasiona uma coisa muito ruim para a mente, doutora? Com certeza, né? Então, a questão do sono foi impactado com tudo isso. Muito. Então, muitas pessoas, né, já tinham questões, você falou, né? Pessoas próximas que mudaram ali, que você viu que mudou o comportamento. Muito. Tinham muitas pessoas que já tinham alguma questão psiquiátrica, uma depressão, uma ansiedade aí, que não estava tratando e conseguiu parar e olhar um pouco para isso. E aí você perguntou do sono, né? Então, essa falta de sono, sono de má qualidade, o que pode ocasionar? Então, para a gente saber, né, quais são o que piora as consequências aí, a gente precisa saber primeiro um pouquinho o que é o sono normal, como a gente deveria dormir. Então, diferente do que muita gente pensa, né, a gente, durante o sono, não é que não acontece nada. Tem muita gente que, tá perdendo tempo, né, com essa questão também da produtividade, produzir muito, de estar muito ativo, da rede né, social de ter, e tudo. dessa cobrança, e se eu não faço assim, vem um julgamento, como que o outro consegue, eu não consigo. Então, tem toda essa pressão. E aí deixa o sono para depois, né? É o sono, a alimentação, o exercício para depois. E o sono deixa que depois a gente descansa, né? Então sempre esse pensamento. Mas, diferente do que a gente imagina, o sono ele é super importante, né? E acontecem muitas coisas aí durante o sono. Então, durante o sono, a gente tem regulação hormonal, a gente tem todo o trabalho da parte imunológica, então ela também recuperação, regeneração. A regeneração, a questão da memória, do aprendizado. Então, só para a gente, assim, né, dar uma explicada, até para a gente saber quais são essas consequências, o sono ele é dividido em duas fases, né? Então, ele tem o sono REM, que é de movimento rápido dos olhos, é o que acontece, eu já vou explicar o sono REM, e depois é dividido em sono não REM. Em sono não REM, ele tem 3 fases. Então, a gente tem o N1, N2 e N3. O N1 é aquele sono bem superficial, aquele, sabe, do cochilinho, ele é um sono para uma função para iniciar o sono, para fazer essas transições ali do sono. Tá. Então, é aquele que, se você entrou no sono, eu te chamar, você vai despertar com facilidade. Bem superficial. 5% da noite a gente tem ele é para juntar ali, para a gente passar para as outras fases do sono. A gente depois tem o N2, que é um sono mais, que a gente fala que é um pano de fundo. Ele é mais ou menos uns 40% da nossa noite, então ele é um pano de fundo aí, que ele vai sustentar também os outros estágios do sono. E o N3, o N3 é o nosso sono mais profundo, que a gente chama até de sono de ondas lentas, né? Então é onde realmente as ondas cerebrais, elas acontecem mais profundo. Então, essa já é um pouquinho mais difícil. Eu te chamar, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Sabe quando você falou que tem neto, né? Sabe quando você pega, você já teve filhos também? A gente pega a criança ali no comecinho da noite, a gente coloca de um lado para o outro, dormiu no sofá, a gente leva.
ele tá ali naquele sono mais profundo. Então, não tem tanta facilidade para acordar. Durante o sono de ondas lentas, é onde acontece muita regulação hormonal. Então, por exemplo, o GH, o hormônio do crescimento, né? Que ele não serve só para o crescimento, né? Mas para toda a nossa regeneração celular. Então, por isso que quando a gente tem esse sono mais profundo, a gente acorda, né? Aquele dia que a gente fala, aquela noite que a gente fala, nossa, dormi tão bem hoje, tão profundo. A gente acorda com a pele mais bonita, não é? É o sono da beleza. Porque é isso, né? O que está acontecendo? Tá sendo liberado alguns hormônios ali. O pico do GH, o GH também ele é liberado durante o dia, mas o pico dele é durante a noite. Então tem essa liberação aí. Tem um horário que o GH chega? É durante esse estágio do sono. Esse estágio bom. Esse N3, que é o sono mais profundo. Tá. Como ele tem a liberação de GH e tudo, então esse sono, ele tem a função, esse estágio, ele tem a função da regeneração também muscular. Então, você fez muita atividade física, você geralmente vai ter essa tendência a passar mais por esse estágio do sono. A gente é dividido aqui, ele acontece mais no começo da noite, então mais no início da noite ele vai acontecer. Depois a gente tem o REM, né? O sono REM, ele é o sono que vem dessa sigla de movimento rápido dos olhos. Então, você já observou alguém dormindo ali? Sim. Que ela tá movimentando os olhos porque ela tá sonhando. Então, ela tá visualizando as cenas que ela tá sonhando. Então, por isso que vem essa sigla do movimento rápido dos olhos. Se for um deficiente visual, né, adquirido, então ele não vai ter... adquirido, ele já viu alguma imagem, então ele ainda vai ter esse movimento rápido dos olhos. Mas, se não, aí ele tem outras percepções, né? Mais olfato, tudo. Mas, geralmente, essas pessoas, durante o sono REM, o que acontece? A gente tem os sonhos, é onde acontecem, então, os sonhos. Tá. A gente tem uma atonia muscular, então, falando o que acontece fisiologicamente, é que a gente perde o tônus muscular. Por quê? Pra gente não vivenciar o que a gente tá sonhando. Então, se eu tô sonhando que eu tô me jogando de algum lugar, eu perdi o tônus muscular para não fazer aquilo, né? Não ter aquela atitude, aquele movimento do que eu tô sonhando. Tem um distúrbio, né? Que é o distúrbio comportamental do sono REM. Aquele e aí a pessoa não que a gente leva. A pessoa não perde tônus muscular. Aquele sustinho, sabe quando a gente tá iniciando o sono? Geralmente é quando a gente tá iniciando o sono e aí parece que a gente tá caindo. Isso. O que aconteceu aqui? Ao invés de você entrar nesse soninho ali mais superficial, ou você entrar lá no N3, você já foi direto para o sono REM. Então, é um descompasso um pouco da informação. Você já tá em sono REM, então parece que você tá sonhando que tá caindo já, isso, né? Você sonha com umas pisa bolinhas. em falso, alguma coisa assim. Você vê, já parece que é um sonho, e só que ainda o cérebro não mandou a informação para você perder esse tônus muscular. Então, esse descompasso de segundos aí, né? Que interessante isso. Mas isso é super natural. O que a gente precisa avaliar é se isso está acontecendo sempre. Porque, igual eu falei, do N3, ele é mais comum aqui no início da noite. Ele pode acontecer lá no meio da noite. Então, também é cíclico, né? Vai mudando o nosso estágio do sono conforme a noite. Mas ele aparece mais o N3 aqui e o REM ele já vai aparecer mais de manhã. Então, ele é mais no final da nossa noite. Por isso que quando toca o despertador lá, você fala, nossa, eu tava sonhando, não é? Muitas vezes você lembra, nossa, eu tava sonhando. Porque você tava em sono REM. Então, você vai lembrar dos seus sonhos também. Tem muita gente que fala, mas eu não sonho. Mas você vai lembrar dos seus sonhos se você acordar logo depois que você tava nesse estágio. Se não, né? acaba esquecendo. Acaba esquecendo. Tem muita gente que acorda, né? Tocou o despertador, nossa, eu tava sonhando agora, o sono tava tão bom, né? Queria aquele desfecho ali, né? Deixa eu queria voltar. saber o que vai acontecer. O que ia acontecer. Não, e às vezes acontece. Você volta ali. Você volta no sonho, não é isso aí, mesmo? pode acontecer. Fica lá quietinho um pouquinho, você volta ali, porque o sono REM ele vai acontecer mais ali nesse finalzinho da noite. Então, Solange, para te falar dos estágios do sono, e o sono REM, ele tem a função também de toda a consolidação de memória. Então, ele é diferente do sono N3, que é para a nossa regeneração muscular, o REM, ele é já para nossa memória, para o aprendizado. Então, essa consolidação aí da memória, do aprendizado. E nosso organismo e também de toda essa modulação emocional. Então, aqui também, a partir desses conteúdos dos nossos sonhos, também a gente vai fazendo essa modulação emocional. Às vezes, quando você estava mais tristinha, falou, vai dormir que passa.
Às vezes você passa ali uma noite de sono, você sonha um pouquinho e também ele já vai ajudar aí nessa modulação emocional. Não tinha também aquele ditado, às vezes coloca o livro debaixo do travesseiro, Sim. que você vai aprender ali? Na verdade, o que que é isso, né? Estude, leia e depois durma, para você consolidar o que você Boa. aprendeu. Que legal. Às vezes, uma música, é tão engraçado, uma música que você ouve poucas horas antes do sono, você acorda com ela na cabeça, não é? Exatamente. Por conta até disso mesmo. A gente fala quando a pessoa está aprendendo uma língua e quando ela já sonha falando, é que o aprendizado já está consolidando aí, né? Coisa boa. Então, e muitas vezes acontece isso, né? A gente vai sonhar com o que a gente vivenciou ali naquele dia ou naquela semana, né? Às vezes tem um conteúdo aí. Só por curiosidade, antes da próxima pergunta. O sonho ruim, né? Aquele sonho ruim, foi por alguma notícia, algo, né? Algo que você viu, algo que você estava preocupada, né? Tem relação? Porque, nossa, eu sei que esse assunto é bem extenso. A gente pode né? falar um dia só sobre sonhos. Ai, eu adoraria. Até mesmo para aprender. Mas esses sonhos ruins, os pesadelos. Isso. Os pesadelos, então, vamos pensar assim, vamos fazer uma analogia. Durante o sono REM, é como se a gente também estivesse pegando, sabe as pastinhas assim? A gente vai tirando as pastinhas e vai reorganizando? Sim. Então, pode ser que algum conteúdo ali que você teve durante o dia, ou algo, ele pegou e... Porque às vezes tem sonho que não tem nenhum contexto, né? Você fala, não tem nenhum contexto, assim... não tinha nada a ver com mas que eu... tem a ver com as suas questões emocionais. Então, às vezes, coisas que estão ali mal elaboradas, mal cuidadas, e aí mistura. Então, essa reorganização. A gente sabe que ali os pesadelos, né? Ele pode estar dentro também das parassonias, que é um outro distúrbio do sono. Então, tem alguns distúrbios do sono. A gente vai falar um pouco mais de insônia hoje, né? Mas tem outros distúrbios do sono. A parassonia, ela vai acontecer mais na infância, mas só para... As parassonias tem os pesadelos, né? Tem o sonambulismo. As crianças, elas têm muito pesadelo, porque também está falando sobre maturação cerebral. Então, a criança, ela vai ter mais pesadelos. Então, durante esse sono de ondas lentas, a gente sabe que, né, onde ela levanta, ela anda, ela faz algumas atividades, e pode ser que ela tenha esses sonhos mais intensos, porque foi muita informação, foi muito intenso ali para ela, e aí para ela lidar com toda essa questão emocional. Às vezes não é uma coisa que eu vi, às vezes acontece. Eu vi uma coisa que me impactou, né? Mas às vezes ele faz uma conexão com algo que você já tem ali guardadinho. Porque só para também ajudar as mães aí, né? A minha neta, mais novinha, de 1 aninho, dormia super bem. De repente, não dorme mais. Ela acorda de 1 em 1 hora e chorando. Mas chorando mesmo, não é manha. Porque a Bruninha, minha filha, ela colocou até aquele colar de... eu esqueci. Ambra? Agora esqueci. É ambra? Sim. É um colarzinho para dar uma acalmada e tal. Ela tá dando chazinho e tudo, mas... ela acalma, ela deixa tudo calminho, a casa dela é super calminha, mas ela não está conseguindo dormir. Então, às vezes, é algo da criança. Você acha que é algum tombo, alguma coisinha que ela passou? Não, então, às vezes tem a ver com essa maturação cerebral. Você está falando 1 ano e pouco, ela começa com outros aprendizados, né? Sim. Não sei se já está... Agora, então, tem uma questão de maturação cerebral. Então, tem muita atividade cerebral acontecendo diferente de antes. Que legal. Tem uma questão que pode ser comportamental também, que a gente tem que colocar, às vezes, a questão um pouco de medo, né? Dessa coisa de deixar a mãe, não sei agora, porque a mãe também às vezes muda a rotina e sai um pouco mais, então tem essa questão um pouco do apego. Tem que olhar se tem isso ali, mas isso geralmente passa, né? Trata ali, acompanha, né? Faz esses ajustes comportamentais, mas isso depois passa. Às vezes volta ali com uma criança com um pico de 6 anos, de novo, com essa questão um pouco desses sonhos aí, com essa dificuldade de dormir, mas isso geralmente tem a ver com maturação cerebral, isso passa. No entanto que a parassonia, estou falando isso é muito difícil no adulto, só 1% vai ter lá na vida adulta, vai carregar isso na vida adulta. Sim. Eu acho assim, as pessoas estão sofrendo de insônia. E eu falo sofrendo porque é um sofrimento. Em alguns momentos da vida, por exemplo, na menopausa,
né? Em alguns momentos, não sei se mais as mulheres do que os homens, né? A gente sempre faz essa comparação e acha que os homens, eles não dormem com tantas preocupações, né? Eles são mais soltinhos, né? E nós temos mais a preocupação, a pré-ocupação, aquela coisa da ansiedade, né? E a gente dorme, né, pensando no dia seguinte e muitas coisas. Mas a insônia tem incomodado muito as pessoas, mas muito. Eu que não sou dessa área, né, sou de outra área, falo de outras coisas, sei que o exercício ajuda, né, doutora? O exercício e a vida saudável pode ajudar muito, mas por que será, né, que a insônia, ela chegou com tudo assim? Para as pessoas. Então, você falou que as mulheres, e realmente as mulheres, elas têm mais insônia, os homens também têm, mas as mulheres 30% mais de insônia. Depois da menopausa também essa insônia piora, enquanto os homens eles vão ter mais distúrbio respiratório, né? Então a apneia, o ronco. A mulher depois da menopausa também vai ter lá apneia e ronco também. Mas foi o que a gente falou, né? Hoje a gente está teve a pandemia, mas antes de tudo isso, né? A gente está nesse sistema crônico meio de ameaça, né? De muita cobrança, de mente que vai, a gente tem que fazer tudo e a gente muito julgamento, muitas tarefas. A gente acha que tem que seguir, a gente tem que seguir alguns exemplos muito bons, mas a gente também tem que ver quais são os nossos limites, né? O que a gente consegue encaixar? Então, olha, você tem que acordar 4 da manhã, fazer isso, fazer, né? Às vezes isso não cabe para você, né? Se você consegue adaptar a sua vida, eu sou mais vespertina, eu consigo adaptar minha vida para isso, por que não? Você vai ter uma vida mais saudável. Eu não consigo treinar de manhã, então você consegue treinar melhor à tarde, à noite. Então faça isso. Então, assim, tem muitas preocupações. Então, hoje, né, o ser humano tá muito pré-ocupado aí. Nossa. Então, vem as doenças, né, as doenças mentais, com certeza, a depressão, a ansiedade. E a ansiedade, a depressão, ela tá muito ligada com a insônia. Né? Então, a insônia, ela destrói muito o cérebro, ela degenera algumas coisas importantes. Isso, e eu falei para você ali das divisões do sono, né, dos estágios do sono. Então, imagina só, uma pessoa que tem insônia, ela não passa por esses estágios do sono de forma adequada. Sim. Ela é uma pessoa que ela vai ter um sono mais superficial. Então, o que eu falei de 5% do N1, que é aquele sono, isso aumenta, às vezes é 20%. Então, ela sempre está mais hiperalerta, né? Então, a pessoa que tem insônia, ela sempre tem um hiperalerta ali. E aí ela não vai aprofundando. Então, muitas vezes, ela não passa por todos esses estágios do sono. Então, olha quais são as consequências já aqui. Já acorda com muita dor, tem uma relação também muito grande de pessoas com insônia e dor, ou que já tem uma dor crônica e também acaba tendo insônia. A relação entre depressão e insônia, você falou da degeneração. Imagina, o sono e o sono REM, ele é para nossa sobrevivência. Sim. A gente precisa para a gente sobreviver. Então, não é só a gente que dorme, os animais também dormem, as plantas dormem, eles têm todo esse ritmo, né, de vigília e de sono. Então, é para nossa sobrevivência, para a sobrevivência da espécie. Se a gente não dormir, a gente pode morrer. Eu sempre brinco, né, eu fico brincando com os meus colegas aí, os profissionais da educação física, os nutricionistas, tal, falam, mas sono é mais importante, aqui no triângulo é mais importante, mas por quê? Ai, que maravilha. Sim, só para te dar um exemplo de um estudo, né, de privação de sono. Então, para a gente saber a função, a gente precisa privar às vezes, então para a gente saber aquela função, por exemplo, daquele estágio de sono, a gente precisa privar a pessoa daquele estágio. Sim. E a gente fazia antes, né, muito tempo antes, com modelo, com pessoas privando daqueles estágios do sono. Depois começaram a trazer muitas consequências, então a gente tem um modelo animal, né? Então, eles fazem com esse modelo, é um modelo clássico de privação de sono. Então, o ratinho, ele fica em cima de uma plataforma, e aí ele também tem sono REM. É diferente, ele não tem todos esses estágios, ele tem o REM e não REM. Tá. Né? Mas ele tem o sono REM, então, na hora que ele tem a atonia muscular, lembra? Ele cai, e aí ele molha, porque tem água aqui embaixo. Eles colocam água, então ele acorda. Então, ele é privado do sono REM. E o que a gente vê?
Primeiro Hoje dia. já sei. Agora a gente não faz mais esses modelos, já tá preconizado aí, a gente usa o mesmo modelo para falar de privação Claro. de sono. Mas o que acontece? O que mostrou, né? O que mostra esse estudo de privação? O primeiro dia, ele já começa a ficar mais sem muito movimento, aquela atividade, né? Que eles têm os brinquedos, Sim. ele já não consegue fazer com tanta força. Força. Então, isso você já vê que vai trazendo um prejuízo físico para ele. O segundo dia, privado do sono REM, o que acontece? Já começa a interferir nas relações dele. Então, ele já começa a ser Fica mais agressivo com a nervoso. mãe, e já começa a mudar, então, o humor dele, né? Terceiro dia, começa uma mudança metabólica. Então, ele quer comer muito, né? Então, comer e comer bastante. Por quê? Vai perdendo, né, esse balanço da leptina, da grelina, né? Que são esses hormônios Sim. aí da saciedade, que também são liberados aí durante o sono, né? E traz essa regulação. Por isso que quando a gente dorme e não dorme muito bem, né? O que acontece? No outro dia você quer comer mais gordura, você quer comer mais carboidrato, porque perdeu um pouco não liberou corretamente aí a grelina, né? E aí, quando a gente vê passado, ele não consegue mais fazer as atividades, ele começa a esquecer, quarto, quinto dia, ele começa a esquecer atividades que ele fazia sempre. Sim. E a gente viu que depois do 7º dia, Solange, ele morre. Olha. Então, aí eu brinco... Tá vendo? Vai além do vai que a além. gente pode Então, imaginar. a gente não pode ficar sem o Sem sono. sono. O sono é uma questão de sobrevivência. Sim. Eu brinco, então, com os nutricionistas, eu falo, a gente pode ficar 7 dias sem comer? Acontece, não acontece de ficar Mas lá... você sobrevive. Tem as consequências, não Sim. tem? Mas você sobrevive. A gente pode ficar sem fazer exercício físico 7 dias? Às vezes uma vida inteira, tem muita gente, né? Mas sem dormir, a gente sabe que não pode. Não pode. Tiveram estudos que antes, né, fazendo com seres humanos, mas assim, chegaram ao 2º, 3º dia, porque tinham Tem que surtos psicóticos, então, de problemas, minhas desencadear filhas, problema psiquiátrico. Quando os bebês nascem, né? É que agora elas têm muita ajuda, claro, graças a Deus. As babás são, nossa, uns anjos, né? Não são Uma rede de babás, são apoio anjos. boa, Uma rede de apoio, né? Eu não tive esse privilégio, mas elas precisam, porque elas falam assim, mãe, eu não consigo olhar para a cara do meu marido se eu não dormir, eu quero bater nele, porque eu acho que a culpa é dele. Mas é isso, esse distúrbio, né? Sim. E Meu Deus. tem muita gente que tem insônia que acha que não dorme, mas eu não durmo de jeito nenhum. Alguma coisa você dorme. Também começa a entrar um pouco da falta de a má percepção de tudo. Claro. Então, vem trazendo todos esses prejuízos cognitivos. Então, Meu você perguntou Deus. qual que é o desfecho. Não é só a morte, mas assim, pode trazer uma doença neurológica, Sim. né? Hoje a gente está vendo a associação de a privação de sono, essa falta de sono, um sono ruim aí por conta de distúrbios do sono. Isso tem muito a ver com Alzheimer, né? Então, várias questões... Parkinson, né? O Parkinson, várias questões As neurológicas. Eu vou até te contar, doutora, uma coisa que eu já até contei aqui numa outra entrevista. Eu, com toda a minha vida saudável, o meu filho, com 16 anos, ele teve uma convulsão. Com 16 anos, um atleta, um menino que jogava tênis, né? E aí ele teve uma convulsão, aí fomos para o pronto-socorro, depois teve outra, e sempre no sono, sempre dormindo. E Sim. aí teve outra, pronto. Aí fui para um especialista e ele começou a tomar Trileptal, que foi um remédio ali para poder dar esse grande apoio. Só que o que aconteceu comigo, né? Porque meu filho estava medicado e ele melhorou, só teve essas crises. Graças a Deus já faz mais de 15 anos e ele não teve mais nada. Mas o que aconteceu comigo naquela época? Eu não conseguia dormir. Por quê? O médico falou, até a gente procurou um psicólogo e o ebiatra, o doutor Maurício de Souza. Você conhece o doutor Maurício? Pronto, fomos lá e o doutor Maurício falou assim, primeiro eu quero uma reunião com ela, né? Depois com seu filho. Aí assim, você não pode mostrar insegurança, preocupação. Sim. Você tem que deixar, fecha a porta, ele tá acostumado a fechar, Sim. fecha a porta do quarto. Pra que ele falou isso? Mas eu ajudei muito meu filho, porque Sim. eu passei segurança para ele, só que eu ficava assim, olha gente, eu queria pôr a minha orelha. Um dia eu dormi embaixo da porta dele.
Preocupada, com certeza. Muito preocupada, em alerta o tempo Sim. todo. Aí eu sei que eu passei uns 2 meses assim. Pronto, chegou uma hora, síndrome do pânico. Começou a me dar pânico de dirigir, Sim. assim, medo. Sistema medo de alerta o tempo todo, né? Sistema de Não, ameaça. Eu ia num restaurante, muito engraçado, gente. E eu, assim, sempre saudável, mas eu ia num restaurante, aquele monte de gente, eu não podia ficar. Uhum. Me dava uma coisa, eu tinha que sair correndo. Então, assim, eu precisei me tratar. Sim. E de que forma que eu me tratei? Conhecendo, assim, alguns amigos muito bacanas, eles me indicaram potencializar o aeróbio, né? Sim. Então, eu que era praticante, né? Comecei a ter mais receio de entrar na academia. Aí, então, começa a correr. Uhum. Né? Aonde você Vai, estiver. vai andar, vai andar, é. vai correr, vai subir escada, vai descer Uhum. escada. E aí eu comecei a fazer esse trabalho 2 vezes, às vezes 3 vezes por dia. Uhum. Foi o que me curou. Sim. Não precisei, né, tomar medicação, porque eu achei que eu fosse precisar da forma que estava. Mas aí eu fui vendo meu filho melhorando. Seu filho foi melhorando, também você foi ficando mais segura. E eu fui ali. ficando mais segura. Mas você vê, gente, olha onde vai, né? Aí a falta do sono, ela me deu esse problema de presente. E é isso. Mesmo com a vida saudável. Por isso que é um tripé: exercício, alimentação, sono, que está em primeiro lugar. Aí, agora ela já. Em Você também primeiro lugar. concordou agora. Concordei. Você pode ficar sem fazer exercício. É uma coisa que vai acontecer que você não vai gostar de olhar no espelho, mas tá bom. É, a consequência vem. Não, e tem consequências Não, também. tem outras consequências, com certeza. Com sim. certeza. Mas eu acho que o sono, ele é muito importante. Você não dorme um dia, no dia seguinte você já fica assim. E isso, do sono você já vê a consequência no outro dia, né? Na produtividade. Você não tem mais, né, produtividade se você não dorme. Você não produz nada. Isso, e a produtividade, né, ela também tá abrangente aí, porque tanto você realizando seu trabalho, as relações interpessoais, Isso. né, então de negociar, tudo isso você vai perdendo, né, Vai. essas funções. E você vê isso já em um dia, né, quando você, Nossa, não pensa. acontece com você não dormiu bem, no outro dia E você eu fala, que fiquei 2 meses. eu nem vou fazer, tem dia que você não vai fazer exercício, porque você não tá bem? Exatamente. Você te dá uma Você tem esse mal-estar. autocuidado. É importante ter esse autocuidado, mas você já É. vê a consequência no outro Você dia, já não vê, é? no outro dia. E aí eu me esforço um pouquinho, Uhum. porque às vezes alguns profissionais falam assim: escute seu corpo. Às vezes eu não escuto. É, precisa escutar. Eu fico assim, ó. Não, às vezes eu não escuto de propósito, porque às vezes eu tô com mal-estar, uma preguiça, assim, mas aí eu falo, eu vou. E depois melhora Mas eu também. vou. E aí melhora. É. Serotonina, aqueles hormônios, né? É isso Então aí. foi isso que me ajudou Melatonina. muito, viu, doutora? Olha, agora, assim, insônia em todas essas fases, com criança, com adolescente, com o que for, com essa vida que a gente tem hoje. Aumentando muito na adolescência, muito, Não é, muito. doutora? No adolescente, Gente, porque ele tá perdendo, né? Então, o ele adolescente por si só, ele Sim. tem ali, né, a questão do sono, ele precisa de mais horas de sono, porque é onde tá o pico aí maior para liberação de hormônios. Então, olha como, né, Como o faz sono é falta. importante, porque vão ser muitos hormônios que não eram liberados antes, né? Começa a ser liberado agora. Então, ele precisa naturalmente já de um pouquinho mais de horas de sono. E o Não adolescente. dorme, ficando Isso, né? aí tem os estímulos, que aí reforça, né? Então, ele não tem. E muitas vezes deixam lá o adolescente, né? Eu falo que perdeu o adolescente pro quarto, né? Então, deixa o Perdeu, adolescente não pode. e não vê a rotina. Assim, cada vez mais eu recebo do meu consultório muitos adolescentes Sim. com insônia. E aí, já com 16 anos, tendo que tomar. Remédio. Aí vem com medicação muitas vezes já. E Meu aí a Deus. gente faz todo um trabalho, né, para tirar essa medicação. E também que está associado, né? Então tem com tratamento, depressão. doutora, para insônia, para qualquer pessoa? Sim, tem tratamento. Para o idoso, porque, né? Ou para a mulher que está na menopausa, tal. Tem um tratamento assim? Tem. Mas é com medicação ou não? Isso, então. A gente tem o tratamento farmacológico, né? Tá. E a gente tem o tratamento não farmacológico, que aí é o que o psicólogo do sono faz. Isso. Então, quem que é o psicólogo do sono aí, né? Deixa eu te explicar. Ai, que delícia, Gabi, O vamos lá. psicólogo do sono, então é um psicólogo, ele é formado, né, em psicologia, a gente trabalha com todas essas questões emocionais, com todo o desenvolvimento humano, e aí a gente se especializa
em distúrbios do sono. Então, a gente vai se especializar em sono e nos distúrbios do sono. Então, a gente vai ter uma visão mais ampla da parte neurobiológica do sono. A gente vai estudar toda a parte farmacológica, então não só para o remédio para dormir, mas também outras medicações que podem estar interferindo aí no padrão do sono. E esse sono, esses distúrbios e essas medicações, qual que é a relação com a parte toda cognitiva, né, de aprendizagem, toda a parte emocional. Sim. Então, a gente amplia esse olhar a partir do sono. Por exemplo, junto com isso, né, o aprender a dormir vocês fazem também? Isso. Então, o ensinar a dormir, né? O que acontece hoje? Então, aí chegam muitas pessoas já com medicação, então que estão tomando medicação há 20 anos, né? Nossa, que judiação. A questão da medicação não é que a gente vai fazer, né? Vai falar que a medicação não é boa. Às vezes é importante, mas uma medicação para dormir, isso é preconizado mundialmente. Ela é no máximo 2, 3 meses. É para ajudar num momento muito pontual. Porque o padrão ouro para um tratamento da insônia é a terapia cognitivo-comportamental, que a gente faz especializada em insônia. Ou, né, dependendo de outros distúrbios do sono, a gente tem esse modelo. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai trabalhar toda a questão comportamental, então a gente vai fazer ajustes comportamentais que vão piorando esse padrão do sono. Então, muitas vezes, tem muitos comportamentos inadequados, então piorando esse padrão do sono. E também todo esse entendimento, né, do sono. Então, você falou, né, você vai ensinar, né? Tem muita gente que perde essa ideia, o que é dormir. Então, o que acontece com a medicação? A medicação vem e ela liga e desliga, ela te ajuda só liga e desliga. Então, a pessoa perde como que é começar a dormir? Sozinha. Ela perde isso. Ela perde. A questão da medicação ainda bem que nosso organismo ele é muito inteligente, então ele vai se adaptando. Então, começa uma medicação, ele se adapta àquela medicação. Sim. Aí, o que precisa? De mais medicação. Então, começa a aumentar a dose. Aí é o grande perigo. Depois, só aquela medicação naquela dose máxima não adianta. Tem que ser 2 medicações, 3 medicações. Então, muitas vezes, chega no consultório, o paciente que está há 20 anos... Ele toma 5 medicações para dormir e se ele não tomar, ele não dorme. Então, não tratou essa insônia, né? É o que a gente fala. Então, não tratou essa insônia. O que vai tratar essa insônia, então, é a TCC, que a gente chama, né, de terapia cognitivo-comportamental. A gente tem um modelo específico aí também. Então, isso é uma linha da psicologia já, a terapia cognitivo-comportamental. E a gente traz, né, na linha do sono, a gente traz um modelo. E aí são de 8 a 12 sessões que a gente vai trabalhar especificamente esses pontos. Porque aqui, para você entender a insônia, acho que você me faz essa pergunta, mas a gente tem 3, a gente chama é um modelo da insônia, a gente tem 3 P's. O que é isso? A gente tem o predisponente, precipitante e perpetuador. Então, o que é o predisponente, né, da insônia? Então, uma pessoa que ela já tem uma predisposição a ter insônia. Então, a pessoa, lá, o mecanismo dela de sono, ele já é um pouquinho mais frágil. Ele é um pouquinho mais frágil. Então, ela tem uma predisposição. Assim como a gente pode ter uma predisposição a ter diabetes, alguma outra doença, mas pode ser que você não vai desencadear aquela doença. Então, às vezes, a pessoa já tem uma predisposição genética, né? Uma predisposição a ter a insônia. Pode ser que ela tenha uma predisposição, Solange, porque ela tem algum outro distúrbio do sono, ela toma alguma, né, ela tem alguma outra doença que também faça com que ela possa ter essa insônia. Por exemplo, dor crônica também está muito ligada. Ela pode desligar esse, né? Ela pode ter um problema psiquiátrico, né? Então, as doenças psiquiátricas estão muito associadas à insônia. Então, na classificação de todas as doenças psiquiátricas, né, depressão, ansiedade, entre outras, sempre tem ali a alteração do sono. Então, uma das questões ali é a alteração do sono. Então, está muito interligado as doenças psiquiátricas com a insônia. Então, a pessoa já tem uma predisposição, mas pode ser que ela nunca vai desencadear isso. Só que aí vem um precipitante. O que é isso? Acontece algo na vida dessa pessoa... E aí, ela vai desencadear a insônia. E foi o que aconteceu muito aí na pandemia. Então, um luto, pode ser o luto, pode ser... O medo, pode ser que ela perdeu um ente querido, né? Pode ser que ela perdeu o emprego. Ou pode ser até uma coisa positiva, ganhei um bebê.
nossa, agora tem um bebê em casa, mas e agora? Tem que ficar acordada o tempo inteiro, tô preocupada, né? Aconteceu, foi essa história, né? Poxa, meu filho agora teve uma convulsão, o que eu faço? Então, ali, se você já tivesse uma predisposição à insônia, você ia desencadear uma insônia. Pode ser uma coisa positiva, ganhei uma promoção no meu trabalho, né? Mas aquela pressão, e aí desencadeia essa insônia. E aí, o que acontece? Aqui a gente pode ter umas insônias, né? Todo mundo pode ter um dia de insônia, períodos às vezes, por conta disso. Hormonais, e até isso, né? De acontecer um luto, eu tô preocupada naquele momento, mas você tem ali uma semana de insônia, alguns dias, isso é normal. O que não é isso ser perpetuador, E aqui entra o terceiro P, que é o perpetuador. Aqui é onde as pessoas acabam trazendo comportamentos que vão piorando e vão perpetuando essa insônia. Puxa vida. E aqui que a gente vai cuidar muito com a terapia cognitivo-comportamental. Por isso a medicação e também... Isso. A medicação, ela vai funcionar nesse momento. Por exemplo, desencadeei a insônia, tô há 2 semanas, né? Já tô mais tempo, então você precisa aqui da medicação para te ajudar nesse primeiro momento, porque a pessoa já fica nesse hiperalerta, a pessoa traz uma ansiedade, né, antecipatória. Eu não vou conseguir dormir de novo, e vai piorando. Então, às vezes a medicação nesse primeiro momento é esse apoio, mas o que a gente precisa é trabalhar os perpetuadores. A gente tem que eliminar esses perpetuadores. Então... educar, né, de novo. Isso. Aí entram várias coisas aqui na terapia cognitivo-comportamental, né, nesse protocolo. Que é toda a psicoeducação. Então, a gente precisa ensinar. Isso a gente ensina. O que é um sono normal, como que deveria ser, para a pessoa entender realmente aonde ela precisa chegar. Onde ela precisa chegar. Depois, a gente vai fazendo ajustes de comportamento. Então, olha, esse comportamento aqui não está tão adequado. Ou a gente vai colocando novos comportamentos. Por exemplo, de manhã você precisa tomar sol. Você precisa se movimentar também durante o dia. Então, o sono não acontece só à noite ali, né? Ele começa de manhã. Então, a gente precisa de luminosidade, ele precisa ter essa troca de claro e de escuro. A gente precisa ter movimento, né? Porque a gente precisa se movimentar, uma das funções do sono é trazer também o descanso de tudo que a gente fez de atividade. Então, a gente precisa ter muita atividade física. Então, gastar energia para recuperar. Isso é uma das primeiros pontos que a gente coloca para os pacientes, a questão da luz, a questão do movimento. Eu não sei fazer exercício físico igual de academia. Não, só anda. Vamos colocar um pouquinho mais de atividade física. Então, a gente vai trazendo mais movimentos. E, às vezes, é pequenos movimentos ali. Olha, você precisa da água, você vai trabalhar... Enche só esse copinho de água, anda ali mais vezes e vai lá buscar água. Vai buscar água lá no outro andar, né? Você já sobe uma escada. Então, assim, pequenos movimentos ali a gente já vai colocando durante o dia. Que legal. A depressão, ela é uma continuidade, né? Ela é uma somatória, é isso que eu tenho essa dúvida. É uma somatória de ansiedades... Ou não, a depressão é uma coisa, a ansiedade é outra, nananã. Isso, a depressão, como a ansiedade, ela tá dentro, né, a gente tem um manual, né, uma classificação das doenças, ela tá dentro de doenças psiquiátricas, a depressão. E aí, o que a pessoa apresenta na depressão, né? Tem alguns tipos de depressão, mas geralmente essa falta de motivação, essa falta de vontade... esse alteração do humor, então às vezes um humor mais deprimido, ou às vezes mais reativo também. A gente conhece a depressão meio clássica, né? A gente fala da depressão da pessoa que só fica na cama, que a pessoa não quer sair, fazer nada, mas não é bem isso, que a pessoa não se cuida. Mas não, a gente tem a depressão também, a gente fala às vezes da depressão também ansiosa. Então, é aquela pessoa que faz muita coisa e fala, nossa, mas ela é super produtiva, né? Ela faz... Mas ela sempre tá mais deprimida, não tem graça na vida, sabe? Tudo muito cinza. Não acha graça, não tem esperança. Não tem esperança, é isso, né? Mexe também na libido. E a depressão, ela também tá muito ligada com os distúrbios do sono. Então, sempre a pessoa vai ter ali um distúrbio do sono. Ou ela vai ter uma sonolência excessiva, ou ela vai ter uma insônia, né?
ela vai ter uma falta de sono. Então, sempre tem esse componente aí do sono. Muitas vezes a gente nem sabe, o paciente chega, a gente não sabe se ele chega com se ele já tinha, ele vem muitas vezes pela, né, o paciente do sono ele vem pela insônia, porque é muito tempo, Sim, ele quer parar ele de quer tomar dormir. medicação, ele quer dormir. Mas a gente não sabe muitas vezes se o paciente ele começou com a insônia e depois veio a depressão, ou se, sabe? Ou se teve uma depressão e depois desencadeou essa insônia, assim, né? Mas elas têm uma relação, né, de retroalimentação aqui. Então, por isso que quando a gente vai cuidar dessa pessoa que tem insônia, a gente precisa fazer uma super avaliação para ver também essa depressão, porque, como eu te falei, às vezes é uma depressão ali, uma distimia também que a gente fala, sabe aquela pessoa que você fala, nossa, ela é sempre meio mal-humorada, ela é meio tristinha, sempre parece que sempre, tudo é negativo. sempre dá uma coisa errada para ela, né? Ela tem a gente fala, a nuvenzinha tá cinzinha sempre em cima, né? Mas é o perfil dela. Às vezes ela tem uma depressão, isso pode ser uma depressão. Ela tem uma depressão há muito tempo. Mesmo, né? E depois... Olha que incrível. E também tem a depressão dessas pessoas, que é aquela pessoa que realiza, que faz muita coisa, que tá ali, que sempre quer fazer, que é ansiosa, sabe? Ah, mas eu sou ansiosa, eu faço muito e tal. Mas isso pode ser... Mas também na negatividade, eu tenho que fazer, tá muito difícil, muito ruim, né? É pesado... Tô cansada. Sempre tô cansada, sempre reclamando. Isso também pode ser também uma depressão. Então a gente tem que avaliar. Quando chega essa pessoa com insônia, a gente faz uma super avaliação. Por quê? A gente também vai ver se ela não tem algum outro distúrbio do sono, Solange. Às vezes pode ter algum outro distúrbio associado. Não sei se você vai trazer alguém que vai falar sobre os distúrbios respiratórios do sono. A gente conversou. Mas é interessante, muitas né? vezes, apneia, muitas vezes tem essa também. Então, a gente vai avaliar se tem um distúrbio respiratório. E a gente sabe que quem tem insônia e uma apneia, um ronco junto aqui, né? Um distúrbio respiratório, a depressão, ela é muito maior. Então, essas questões, esse combo, a gente fala, né? Esse combo, aí ele tem um agravamento maior aí nessas questões mentais. Então, na depressão, na ansiedade. Então, a gente precisa tratar de tudo isso. E entender tudo isso. É de pessoa para pessoa, né? Exatamente. Então, eu acho, gente, que o que a gente não pode fazer é deixar para lá. Porque ela tem um crescimento, né? A insônia, ela tem um crescimento, assim, negativo, né? Para o ser humano. Sim, vai piorando, né? Pro Imagina. Ser, né? Qualquer ser. Imagina, a gente está falando de consequência de um dia. Imagina isso em muitos anos. Depois, a pessoa, muitas vezes, ela também já está tomando muito tempo de medicação. A gente sabe das medicações também, quantas consequências não trazem as medicações. Então, vai piorando todo o sistema. Então, hoje a gente sabe que a pessoa que tem insônia, ela tem uma propensão muito maior a ter problemas cardiovasculares, né? 30%, 40% mais chance de problemas cardiovasculares, problemas metabólicos, então desencadear uma diabetes, por exemplo, tipo 2. Toda a parte imunológica, né? Então, de sempre estar mais doente, sempre mais resfriada, né? Sempre ter mais essas questões por conta da parte imunológica. Então, você vê, isso conforme vai passando o tempo, isso vai cronificando e vai piorando aí e as consequências vão vindo na saúde. Mas mesmo assim tem tratamento? Mesmo que se tiver no grau 10, né? Um grau muito alto. Isso, a gente pode falar do grau essa pessoa que já está há muito tempo, há 20 anos com a insônia. E com medicação. Com medicações, várias medicações. Chega esse paciente para mim no consultório. Também chega paciente que fala, olha, eu comecei a insônia agora, faz um mês, né? Mas será que é insônia ou será que não é? Já vou falar da classificação um pouco da insônia. A gente consegue, aqui é o trabalho que a gente vai fazer, tanto para conseguir fazer a retirada da medicação, muitas vezes a gente consegue, às vezes, diminuir muito essa medicação, então tomava, às vezes, 5 medicações, a gente consegue uma, como também o paciente ou às vezes a gente consegue tirar todas as medicações mesmo, né? Ótimo. Como também essa pessoa que começou a tomar pontualmente ali uma medicação
e tá bem no começo. O que a gente lembra do perpetuador, a gente Sim. vai trabalhar nesse perpetuador, porque a vida é dinâmica, né, Solange? Outra coisa, se ele já tem um sistema mais enfraquecido que pode ter a insônia, outra coisa vai acontecer na vida, né? Pode ser uma verdade. pandemia, ou pode ser Uma um perda, emprego que ele ganhou uma promoção É e verdade. ele não conseguir lidar com aquilo, né? E de Sim. novo vira insônia. Só que aí ele já aprendeu que ele não vai perpetuar isso. Então ele já corta aqui. Sim. Então Ele cuida daquele dia, ele né? isso, quando ele já vê que ali ele já tá de novo desencadeando aquela insônia, ele consegue já cuidar, tratar e não perpetuar essa insônia. Então a Nossa, gente que fala que esse legal. tratamento, né, na verdade ensina, porque depois muitas pessoas me perguntam, mas eu nunca mais vou ter insônia? Não, pode ser que você venha a Sim. insônia, só que você não vai perpetuar ela. Você É. vai conseguir. Não é uma cura, porque você já tem esse sistema, É. mas você não vai perpetuar essa insônia. Você Então vai ela não administrar, vai, ela não vai continuar. Não vai continuar. Você vai cortar ela ali. Que legal. Porque assim, eu falo por mim, né? Eu consegui viver isso e me curar, né? Digamos assim, com as coisas que eu conhecia ali. Então, eu tenho que fazer isso, né? E eu adoro dormir cedo, eu durmo super cedo, 9 horas eu já tô deitada. E eu Olha, adoro acordar cedo, 5h30, 6 horas, aquele Ser matutina. silêncio. Muito! Eu acho uma delícia. Eu tenho mais energia de manhã, né? Mas aí, gente, é isso. A gente tem que entender. Como que uma pessoa sabe, doutora, que ela tá com depressão, que ela tá com ansiedade, que ela precisa de ajuda de vocês, do psicólogo, né? E de uma ajuda, né, nesse comportamento dela. Isso. Às vezes ela tá com a depressão aí e ela também perde um pouco essa... Ela acaba não tendo tanta consciência disso, né? Mas o se observar e ver, tá diferente aqui? Tinham coisas que eu gostava de fazer e que agora eu não gosto de fazer? Eu tô querendo ficar mais quieto? Lá. Eu não tô interagindo tanto com outras pessoas, né? Tem algo diferente? Será que é só uma mudança do meu estilo, meu olhar de vida? Ou não tô vendo graça também em coisas que antes eu gostava, não tô vendo graça em nada? Ótimo. Então, isso daqui tem que ser um sinalizador. Então, é olhar para isso. Ouvir também as pessoas que estão ao redor, né? Você falou, eu observei algumas pessoas próximas que não estão bem e tal. Com certeza você conversa com eles. Então, a gente também tem que observar. Ajudar, tanto ajudar quanto também permitir com que o outro pode te sinalizar, né? Fica mesmo, aberto às um vezes pouco o outro isso. E aí, buscar um profissional, né? Então, pode ser um psicólogo, né? Então, pode ser um psicólogo geral ali, né? Um psicólogo, não precisa ser um psicólogo especialista, né? Porque depois esse psicólogo, ele vai poder te encaminhar, né? Pro especialista que você precise. Pode ser o seu médico, às vezes a mulher, né? Tem a ginecologista, só de médica, então... Conversa com a ginecologista, conversa com o seu clínico geral. Olha, tô achando que isso tá... Como que eu faço? Que médico que eu passo? Que especialista de saúde mental que eu passo? Ou com o psicólogo, que ele vai poder fazer uma avaliação melhor. Mais profunda aí. Só não deixa de fazer, né? Isso, porque pode ir piorando, pode ir agravando, né? Então é isso. Doutora, aqui nós temos umas perguntas que os meus queridos acabam perguntando aqui na rede social. Eu adoro, viu, gente? Vocês têm que se inscrever aqui. E vocês, seguidoras da Eurocolchões, fizeram muitas perguntinhas e a gente selecionou algumas. O Luiz, ele quer saber, dormir pode ser uma terapia contra o estresse? É o que a gente está falando, né? Opa! É isso, Luiz. Não tinha aquela história, você tá mal, você não tá muito feliz hoje, você tá triste, vai lá e dorme. Foi o que eu falei, né? Dessa regulação emocional também, né? O sono, ele vai ajudar a gente aí nessa regulação emocional, a gente reencaixar ali as nossas fichinhas, né? As nossas memórias, as nossas emoções. Então é muito importante aí o sono para isso também. Muito bom. A Maria tem uma pergunta também muito legal aqui. A insônia pode gerar depressão e a depressão pode gerar a insônia, né? Uma pode gerar a outra. É isso aí, Maria. Elas estão muito interligadas, né?
Então, a gente sabe que quem tem a insônia, ele tem uma grande probabilidade de ter depressão. Então, a gente já até examina e avalia com, né, mais de 50%, 60% aí das pessoas que têm insônia, elas têm alguma depressão. E também as pessoas que têm depressão, né, foi o que eu tinha falado um pouquinho antes, né, essas questões psiquiátricas, elas sempre vão ter alguma alteração ali do sono. Então, vamos nos cuidar, né, sempre. E a Fernanda também fez uma pergunta que eu adorei. O que não fazer após um procedimento terapêutico bem bacana para evitar que a ansiedade volte? Oh, meu Deus! Manter, né? É isso, Fernanda. Eu acho que se você tem depois todo esse conhecimento, né, do que fazer aí da melhor forma, é você manter esse tratamento. Se fez sentido, se isso tá fazendo bem para você, né? Se isso melhorou, então você tem que manter. Não sai dessa linha. É né? isso. Às vezes a gente vai, né? Durante a terapia ali, a gente vai mais pontual. Tem coisas que a gente tem que ser um pouquinho, não rígidas, mas a gente tem que trabalhar ali com mais firmeza, né? Em alguns pontos. Mas depois a gente vai trazendo alguma flexibilidade. Sim. Mas se aquele comportamento tá te ajudando, se aquela terapia tá te ajudando, continue. Né? Vamos continuar. Eu fiz esses dias vários exames de sangue, tô aqui, e aí eu vi, a minha endócrina falou assim, que bom, né, diminuiu um pouco o colesterol melhor que você já teve e tal, não é você abandonada, a vontade de você falava, não, mas não, então, aí foi o que eu parei e pensei, falei, bom, então o que eu tô fazendo tá dando certo, então eu tenho que continuar isso aqui. É verdade. Né? A excelência nas coisas, né, que a gente precisa, por isso que eu falo, né, eu não sou uma pessoa que tem, sei lá, só vontade de praticar exercício todo dia. Não, mas todo dia, aquela quantidade de exercícios, a mínima que seja, é a excelência que a gente precisa. Exatamente. E o sono é a mesma coisa, né? Exatamente. Então, o que não fazer, ela já deve saber, né? E manter. E não só quem tem um distúrbio, né? Todo mundo, a gente tem que cuidar e olhar, ir pro sono. Então, fazer um ritual. O ritual sono, é maravilhoso. Então, o ritual do sono vira um hábito? O horário de dormir, essas coisas? Isso é a primeira coisa. Isso é a primeira coisa que a gente precisa colocar. Então, o horário de dormir e acordar. Então, pronto. Chegou o que a gente precisa, porque a gente tem o nosso reloginho biológico lá, né? Da vigília, do sono, do sentir fome. Então, a gente precisa mandar essa informação pro nosso cérebro que agora é hora de acordar e agora é hora de dormir. Pronto. Tem que obedecer. Precisa colocar. E é uma das coisas que a gente coloca, né? Geralmente coloca só o despertador ali para acordar. E a gente fala, não, coloca também... Assim, a primeira coisa que a gente coloca pro paciente, coloca também o horário que você vai dormir. A gente não se prepara para comer, a gente se prepara para sair, para trabalhar. Não é um preparo, a mesma coisa tem que acontecer com o sono. O sono não é liga e desliga, é a primeira coisa que eu falo. É um banhinho, é um chazinho, é o pijama. Exatamente, você vai mandar essa informação. Quando a gente, com as crianças, a gente não fazia isso, ou quando a gente era criança, né? Então não tinha aquela questão da história, a mãe contava, a mãe ficava um pouquinho lá, ou ia só cobrir a gente, dar um beijinho, né? Mas já vai lá, escova o dente, vai... A mesma coisa a gente tem que fazer, né? Então, ir diminuindo essa luz, né? Tirando esses estímulos, então, a questão do celular. E, Solange, pouquinho tempo, assim, não é? Mas eu não consigo ficar 1 hora. Então, coloca esse despertador pro ritual do sono, eu falo. Que é um pouco antes. Meia hora antes. E aí você vai fazer Pronto. Eu falo assim, são 3 pontos, né? É o cuidado físico, então é seu autocuidado, é seu escovar o dente, fazer seu skincare, se você gosta. Ou quem não faz, né? Faz uma massagem, né? Uma automassagem, um creminho. Então, eu falo assim, traz algo relaxante, tanto físico, mental. Então, traz um podcast legal de um tema que você gosta, vai ouvir um podcast, né? Divide aí, que não às vezes é 1 hora, mas divide, ouve um pouquinho o podcast. Coloca música, né? Cria aquela playlist músicas que te tragam um relaxamento. Leitura, né? Uma leiturinha. Uma leitura mais leve. Então, são 20 minutos, então é meia hora ao todo que você vai ali começando a se preparar para dormir, né? Então, trazendo esse relaxamento.
As telas, a gente acha que também tem a questão da luz. Ela tem a questão da luz. Tem gente que fala, eu só durmo com a TV ligada, mas eu nem olho pra TV. Só que só aquela luminosidade atrapalha. A gente vai, né, durante a terapia, a gente vai trazendo outras coisas aí no lugar. Então, a gente vai experimentando música, outras coisas também. Porque às vezes é aquele alto-ninar, sabe? Aquele ninarzinho. Eu sei. Não, pra mim é muito engraçado. Sabe o que eu faço? Eu ponho lavanda no meu difusor e eu ponho lavanda. Acostumei com isso, gente, que eu fui numa viagem, esqueci minha lavanda, ai meu Deus. Ou lavanda no travesseiro, um olhinho essencial. O que eu falo muitas vezes, o chá, né? Então você pode tomar um chazinho, você pode fazer o escaldapé, dias mais frios, então é um autocuidado, né? Você já tá... Então, gostoso. É pensar aí pensa, né? O que você gosta para um relaxamento físico. Aquele seu momento, são 20 minutos só. É, tão bom. A questão do celular, todo mundo acha muito que é a luz, mas a questão da interação também é o pior. Por quê? Olha só, você clica aqui, você vai para uma rede social, você vê uma foto. Pronto, aquilo te ativa. Você já vai para vários lugares. E aí vem a cobrança e o insônia, a gente vai trabalhando também muito essa relação com o quarto. A gente precisa cuidar desse quarto dele. Porque às vezes ele vai tendo um problema aí com a cama. Então a gente volta a ter uma relação boa com essa cama. Sim, porque ele acha que a cama, né? Só de ele olhar a cama, ele acha que ele não vai conseguir dormir bem. Ai, será que eu vou conseguir dormir? Será que vem aquela ansiedade? Então a gente vai fazendo todo esse trabalho, ó. Você vai pro quarto um pouco antes, você vai trocando, você vai fazendo uma relação. Às vezes uma troca de lençol, né? Cuidar do seu ambiente. Nossa, deixar cheirosinho, gostoso, tomar um banho, né? Você vê a questão da luminosidade, tem gente que tem um pouco mais sensibilidade, o barulho, né? Então é cuidar desse ambiente. Tem uma última pergunta da Bianca. Como são feitos os diagnósticos de distúrbios do sono? É assim, é nessa conversa, né, doutora? Isso. A insônia, o diagnóstico ele é clínico. Então é isso. É clínico. É conversando. Então, eu acho que eu nem falei, mas vou até pra gente, né, dessa última pergunta pra gente fechar. A insônia, a classificação da insônia, ela é uma avaliação clínica, então é com um profissional que a gente vai avaliar se você tem dificuldade de iniciar o sono, se você tem dificuldade de manter esse sono, se desperta lá no meio da noite e não consegue voltar a dormir, e se você desperta antes do que você deveria, né? E também se você descreve que você não tem um sono de qualidade, né? Se você acorda muito cansado também. Então, isso também entra na classificação de insônia. Mas isso, Solange, precisa acontecer pelo menos 3 vezes por semana e mais de 3 meses. Pra gente classificar como uma insônia, que aí a gente vai tratar essa insônia. Perfeito. Seja com esse começo com a medicação, seja com a terapia cognitivo-comportamental. Não que a gente espere tudo isso, né? A gente já pode começar com alguns pontos, igual a gente falou aqui. Ritual do sono, isso é pra todo mundo. Né? Não precisa ter um distúrbio do sono, você precisa ter. Fazer exercício, ter luminosidade lá de manhã, que vai ajudar o sono, é pra todo mundo, né? Sim. Então, para insônia, a classificação, a avaliação, né, o diagnóstico é clínico. A gente, às vezes, faz um pedido de exame de polissonografia, que é um exame do sono, né, que a gente avalia outros distúrbios do sono. Por isso, a gente vai avaliar se esse paciente ele também não tem algum outro distúrbio do sono associado a essa insônia. Mas ele tem um distúrbio respiratório, que está piorando essa insônia, né? Verdade. Então, a gente, em alguns momentos, né, alguns pacientes, a gente precisa também dar polissono. E tem um outro... Que passa a noite com os... Isso, tem os eletrodos, né? A gente vê os estágios do sono, esses que eu falei pra você no começo. A gente vê se ele tem movimento periódico de pernas, que é um distúrbio do sono. Ah, de mexer a perninha, né? Isso. A gente consegue ver toda a parte cerebral, então, igual você contou, né? Ali durante o sono, às vezes pode ter alguma alteração, né? Do ritmo cerebral. Às vezes isso acontece durante o sono, a pessoa não tem nada durante o dia. Então, às vezes a polissono vem pra gente poder avaliar mais amplamente aí outros distúrbios do sono. Quais sinais indicam que eu devo procurar ajuda psicoterápica? Quais sinais? Esses, né, que a gente falou. É isso, né, de você ver que tá diferente aqui, eu tô sem, né, na questão... Tô sem ânimo, sei lá. Na questão psicológica, né, eu tô diferente, eu desanimei, não tô vendo graça nas coisas, não tô conseguindo ter muitas relações com outras pessoas, ou tô muito reativo o tempo inteiro, tô brigando com todo mundo. Tô nervoso, né?
e tô vendo algumas consequências nisso, né? Não tô conseguindo produzir, eu não tô conseguindo me relacionar. Então, acende um alerta aí. Verdade. Aí, e busca um profissional, né? É tão Dá bom. uma troca. Ai, graças a Deus mudou as coisas, porque antigamente procurar um psicólogo, um psiquiatra, ai não, mas eu não tô louco, né? Exatamente. Agora mudou muito. Mudou muito. E Ai. depois ainda da pandemia. Até os todo estudos mundo- novos, né? Até de vocês para o paciente também mudou, né? Essa relação. Não é uma coisa só medicação, não é Não, isso. tratamento não farmacológico. Maravilhoso. Dentro até da psicologia, a gente também mudou muito aí. A gente tem como uma Muito. abordagem que a gente fala que é de terceira onda, né? Que não é consertar mais as coisas, mas é lidar com o que acontece. Lidar com o que Então, acontece, exato. a gente traz essas outras abordagens, né? O mindfulness, que depois, em um outro momento, a gente pode Nossa. falar. Que você aceitar aqui, né? Como é esse presente, o que está acontecendo, né? Com mais abertura, com mais curiosidade, Sim. né? Sem tanto julgamento. Então, dentro das linhas da psicologia, a gente também está trazendo isso, né? Não é mais o consertar. Não, tem não o que isso A daqui curar, não não é pode. uma doença, Não. né? Vamos Mas é como me relacionar relacionar diferente com essa situação. frente aos problemas, frente a tudo. É isso, gente. Ai, que pena. Ficaria aqui com a doutora horas. Mas nós vamos ficando por aqui, tá bom, gente? Se pintar alguma dúvida, manda pra gente sua pergunta. Se você quiser falar com a doutora também, tem um Instagram, Bom, tem meu Instagram, Sim. né? Lá tem algum material falando de distúrbios do sono, um pouco mais de sono, que é DRA, né? De doutora, .Gabi Alves, com Y. Me procurem lá. Se também tiverem dúvidas. Hoje eu atendo em São Paulo, tenho meu consultório em Alphaville e também online, né? Porque hoje com online a gente atende... Somos bom. poucas especialistas em sono, então estamos aí, a gente atende paciente onde estiver. Ai, mundo que todo. delícia. Coisa boa. Ai, bom de cama para deitar e dormir. Vamos ficando por aqui. Eu quero que você se inscreva no nosso canal, viu? Para acompanhar todas as novidades. E não esqueça também de compartilhar com todos os seus amigos, familiares, esse conteúdo tão incrível, né, gente? E que com certeza vai ajudar vocês, vai mudar a sua vida, tá? Um beijo, até o próximo e olha, valorize suas noites de sono, né, doutora? Um beijo, meu amor. Importante. Obrigada por ter vindo. Eu Um adorei. beijo, gente. Até a próxima. Obrigada. Obrigada.